Rapaz, rapaz, eu vou tentar falar baixo porque pra variar o pessoal tá dormindo aqui em casa, já é meia-noite e é o horário que eu posso gravar vídeo, paciência, então eu tenho que falar baixo pra não acordar ninguém, né? Eu dou um grau no som aí na voz, na edição, na hora de fazer edição, que na verdade não é edição, é montagem, o termo técnico correto, mas tudo bem, todo mundo fala edição, vamos falar edição, que se dane. Seguinte, o assunto que eu vou falar hoje, vou abordar, é sobre o tal do marxismo cultural. Ah, mas você já falou sobre o marxismo cultural aqui. Já, tá? Mas eu não abordei de uma forma ampla, né? Então pode ser que esse vídeo seja bem longo. Pode ser que seja bem longo, eu já aviso e não vou ficar editando muito, tá? Só quando eu achar que tem que ser editado, eu vou editar. Aí sim, o termo correto seria editar, porque editar é você limar cenas do filme ou do vídeo, que é o caso. Então vamos lá. Eu vou falar sobre marxismo cultural porque eu vi um vídeo, rapaz, de um cara que no começo eu assisti aos vídeos dele e falei, putz, não gostei e tal. Principalmente que eu conheci ele assistindo um vídeo no qual ele tenta refutar o Rafael Lima, Paulo Cogos, que são pessoas que eu. Paulo Cogos ainda tem algumas ressalvas, mas o Rafael Lima é talvez meu youtuber favorito. Aí às vezes eu prefiro o Alexandre Porto, mas geralmente acredito que seja o Rafael Lima de fato. Eu compartilho muito da opinião dele, né? Dificilmente discordo dele. Apesar de concordar, discordar não quer dizer que o cara seja bom por isso, porque você concorda ou discorda, tá? Mas assim, eu tô falando do Clayson, né, que é aí o representante da esquerda que faltava no YouTube. Eu gosto de ver todos os representantes. Eu acho que por mais que eu seja libertário, eu gosto de ver que a gente tem um representante do liberalismo, no caso o Arthur lá do Mamãe Falei, a gente tem um representante do conservadorismo, Nando Moura, a gente tem representante do libertarianismo, o Rafael Lima, o Alexandre Porto, o próprio Paulo Cogos. A gente tem agora um representante de uma esquerda anarcossocialismo, né? Ele se define como anarcossocialista e tal. Enfim, eu gosto dele porque ele é um cara que ele não é radical, né? Ele compactua, ele não é aquele cara que fica atacando o capitalismo. Ah, o capitalismo é terrível, é malvadão. Não. Ele reconhece falhas no capitalismo, reconhece qualidades e paciência. E é um cara que está aberto, sim, a citar autores de direita, né? Como ele cita no vídeo dele sobre o socialismo, o marxismo cultural. E eu também vou citar esse link, né, do Mises, né, do Instituto Mises. Não foi bem o Mises que escreveu, se não me engano, mas é do lado do Instituto Mises. Ele fala até bem do Mises, ele gosta do Mises e tudo mais. Enfim, eu vou fazer uma coisa mais completa aqui, né? Tentar explicar o que é o tal do marxismo cultural, como ele surgiu e o que eu acho dele, enfim. A teoria da conspiração também em torno dele. Então, sei lá, vai ser um vídeo com 3 ou 4 partes. Mas vou tentar fazer tudo num só. Vamos ver se consigo fazer em, sei lá, meia hora de vídeo. Paciência se eu não gostar. Ou menos, né? Vamos tentar fazer menos. Seguinte, marxismo cultural. Para a gente entender que é marxismo cultural, a gente tem que voltar lá para Marx mesmo, tá? Lá para Marx quando tudo começou. Então, o Marx, ele estudou 10 anos Hegel, né, a dialética hegeliana, e ele concluiu através dela que o grande confronto da história da humanidade reside praticamente entre, vamos colocar assim a grosso modo, ricos e pobres, vamos colocar assim. Então, na época lá da Idade Antiga, né, da, da história antiga, você tinha os senhores escravos, era esse embate, né, daquela época, senhores e escravos. Na Idade Média a gente teve entre o senhor feudal e os camponeses, e na Idade Moderna, na idade aí do Marx, a gente teve então o embate entre, o embate seria na verdade entre proletários e burgueses, né? Então os burgueses detêm os meios de produção e os proletários teriam que tomar os meios de produção para que eles pudessem, enfim, ter uma igualdade social maior. O Marx ele não cita bem igualdade social, ele não cita bem esse termo, mas tudo bem. Enfim, eu discordo disso, mas vamos lá, não é bem a minha opinião sobre o assunto que eu vou dar agora sobre o marxismo em si.
Mas o que acontece? Então Marx era a favor dessa luta de classes, desenvolveu uma teoria da luta de classes que isso iria acontecer, na qual o proletário não ia mais suportar ser empregado, ele ia tomar o poder e ia, enfim, dar a volta por cima, vamos dizer assim, né? E o que acontece? Passou um tempo, seria uma luta no caso então socioeconômico, tá? Não além nada além da luta socioeconômica, nada que envolva a cultura. E eu vou explicar lá na frente por que eu estou falando isso daí, tá? E o que acontece? A gente teve então a Primeira Guerra Mundial e o sonho de Marx, vamos dizer assim, não se concretizou, porque proletários pegaram em armas, mas não para lutar contra os burgueses e para lutar entre eles mesmo. Isso aconteceu na Primeira Guerra Mundial, né? Na Primeira Guerra Mundial, o que, que você viu acontecer? Você viu o proletário da Inglaterra pegar em arma para lutar o quê? Contra o proletário da Alemanha. Proletário da França pegar em arma para lutar contra o proletário da Itália, né? Então não deu muito certo essa ideia do Marx, né? De luta de classe. E quando o socialismo tentou ser implantado, ele não deu, não funcionou muito bem, né? Ele terminou aí no stalinismo, terminou, enfim, em sistemas, em regimes que não funcionaram muito bem, né? Em sistemas que não funcionaram muito bem. Mesmo do Lenin teve uma série de falhas, né? A gente teve aquele racionamento de ação à crise dos grãos, né? Crise dos grãos em 1921, muita gente morreu de fome, blá blá blá, enfim. Não funcionou muito bem. E o que acontece? A gente teve então uma revisão, um revisionismo com relação ao marxismo. E a turma da esquerda, os filósofos da esquerda que fizeram esse revisionismo foi a galera da escola de Frankfurt, né? Então a escola de Frankfurt foi um marxismo 2.0, né? Quando eles tentaram falar, não, o que deu errado em Marx, né? Vamos estudar o que saiu errado. Então, quando você teve essa escola de Frankfurt, a gente teve então o surgimento do socialismo fabiano. E muita gente pergunta, por que socialismo fabiano? O filósofo que compôs, ele chamava Fabiano, né? O filósofo que teve essa ideia? Não, tá? Ele não chamava Fabiano. O que acontece é o seguinte, Fabiano era um general romano, se eu não me engano, que ele era a favor de vencer os inimigos pelo cansaço. Ou seja, vencer os inimigos através de batalhas pequenas que não necessariamente seriam blitzkriegs, né? Mas enfim, seriam batalhas pequenas que terminariam por enfraquecer de vez o inimigo e dar o bote final e tomar o poder, né? No caso, tomar o poder não, vencer a batalha como um todo. Aí ele adotou essa tática do general Fabiano para criar então o socialismo fabiano. Eles criaram o socialismo fabiano ou fabianismo, como o pessoal chama também. Seguindo nessa ideia do fabianismo, a gente teve então o Antônio Gramsci. O Antônio Gramsci foi um filósofo que ele acabou sendo preso durante o regime do... Ele é italiano, né? Acabou sendo preso durante o regime do Benito Mussolini, tá? Ficou encarcerado e ele escreveu os livros, então, os cadernos do cárcere, né? Que eu nunca li, tá? Eu nunca li porque é gigantesco, cara. Uma obra de milhares e milhares de páginas, tipo... eu li uma parte, só pra falar que eu nunca li, eu li uma parte, ele não é tão chato, assim, a linguagem não é tão técnica quanto do Capital do Marx, mas é linguagem meio... Uma linguagem até mais simples, mas é um livro muito longo, cara, muito longo, então não li. E também não sei muito do que se trata, por isso que eu não me manifesto muito quanto ao gramscianismo, por exemplo. Já Marx eu tenho um pouco mais de autoridade para falar de Marx, Gramsci não. E também dos demais autores da Escola de Frankfurt, dos demais pensadores da Escola de Frankfurt, não. Eu tenho mais intimidade, por exemplo, com a escola austríaca que defendia, no caso, o capitalismo. Tal. Era uma escola mais de direita, por assim dizer, apesar que eu acho essa nomenclatura de direita e esquerda besteira, mas tudo bem. Enfim, o que acontece? O Gramsci chegou à conclusão de que o que tinha dado errado no marxismo em si, nessa tentativa de implantar socialismo no mundo, foi, na verdade, o fato disso ser feito de forma brusca e na infraestrutura, né? Ou seja, o Marx queria revolucionar a infraestrutura. Uma luta de classes era o quê? Uma luta socioeconômica.
E o Gramsci chegou à conclusão que não tinha que ser uma luta socioeconômica. O que pelo menos é o que eles dizem, tá? Esse pessoal do marxismo cultural, estou dizendo que eu sei sobre marxismo cultural, sobre essa teoria da conspiração do marxismo cultural. Não estou dizendo o que Gramsci realmente dizia, porque eu já disse, eu não li. Então eu vou ser aqui bem humilde e admitir que eu não li, não sei do que se trata, não sei como Gramsci aborda isso daí, e não vou entrar no mérito ou demérito da questão. Mas aparentemente, então, Gramsci dizia que os valores culturais da sociedade judaico-cristã ocidental tinham que ser suplantados, tinham que ser subjugados e, em troca, ser substituído por outros valores. E isso deveria ser feito aos poucos. Então, o Gramsci dizia que não deveriam ser tomados os quartéis generais, mas sim as escolas dos capitalistas, para que aí a gente poderia implantar o socialismo impondo na cabeça das pessoas, né, culturalmente, que o socialismo é um sistema melhor e tudo mais. E através disso ele moldaria, né, ele moldaria a forma, o modus pensante da sociedade. Né? E a sociedade, o modus pensante e, consequentemente, lá na frente, o modus operandi também. Modus operandi, desculpa. E isso iria fazer com que a sociedade aceitasse de uma maneira mais orgânica o socialismo em si. Tá? Então, já começaram a falar, putz, esse Gramsci é um gênio do mal, cara, ele teve essa ideia, então ele está destruindo os valores da sociedade judaico-cristã ocidental, e começou essa teoria da conspiração que no Brasil ela foi muito divulgada pelo Olavo de Carvalho, é o membro da Pepsi, né? E lá fora, mas ela também foi divulgada muito na Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, por aí vai. Tá? Então surgiu como uma teoria da conspiração. Então já expliquei como surgiu esse marxismo cultural, essa subversão dos valores da sociedade judaico-cristã ocidental. Eu vou explicar então o que é essa teoria da conspiração. Consiste em uma teoria que diz que os socialistas estão se unindo por baixo dos panos e estão infiltrando a doutrina deles dentro das escolas do mundo todo, de uma forma a subverter os valores da sociedade judaico-cristã ocidental, a ponto de ser mais fácil de lá na frente você impor esse socialismo. Então, é uma mescla do socialismo fabiano com o pensamento sobre do Gramsci de mudar a superestrutura em vez de mudar a infraestrutura, que é o que Marx queria. E aí deu-se o nome disso, o marxismo cultural, que já está errado. Aí entra o texto do Mises, né, do Instituto Mises, na verdade não é do Mises em si, mas do Instituto Mises, que diz que tá errado, cara. Na verdade, não é bem marxismo. É um erro você falar que isso daí é marxismo, porque Marx, para começar, cara, se você vê Marx, principalmente o Manifesto do Partido Comunista, tem uma parte que ele fala assim: é, o capitalismo está destruindo até a família. Ele cita, ele chega a citar exatamente isso, os valores da família tradicional. E, de acordo com o pessoal da teoria da conspiração do marxismo cultural, eles dizem que o que eles mais querem fazer é justamente destruir os valores da família. Eles querem destruir, porque destruindo os valores da família, eles enfraquecem completamente a sociedade ocidental. Então é imprescindível essa destruição dos valores da família para que a sociedade seja enfraquecida e com isso eles consigam implantar o socialismo. Tá? Então, essa é a teoria deles, eles pensam dessa forma, que tem todo um complô ocultista, não necessariamente ocultista, mas as pessoas escondidas, né, no oculto, tentando implantar esses valores por intermédio das escolas, então infiltrando professores com um pensamento já marxista para isso. E a gente sabe que sim, existe uma doutrinação marxista nas escolas, né? Mas não é, eu já acho que não é necessariamente por conta desse plano maquiavélico de querer, até o nome, a atribuição desse adjetivo maquiavélico é errada, aliás, tá? Eu qualquer dia gravo um vídeo falando sobre isso, mas tudo bem. Mas tem todo esse plano maquiavélico de domínio mundial, de implantação do socialismo no mundo todo e blá blá blá, né? Faz sentido, de certa forma até faz, cara, né? É o jeito deles implantarem o socialismo,
mudando o modo como as pessoas enxergam o socialismo. Então eles seguem do ponto de que, tipo, os socialistas modernos eles querem subverter os valores da família, querem apoiar, por exemplo, o casamento gay, porque apoiando o casamento gay eles destroem o casamento hétero, né? E tudo mais. Daí eles apoiam as feministas, apoiam blá blá blá, tudo mais. Aí, cara, pra terminar de vez essa viagem, que aí já é uma viagem muito das grandes mesmo, chegaram à conclusão de que tem uma série de metacapitalistas, tá? E metacapitalista o que seria? Seria pessoas aparentemente capitalistas, mas na verdade elas não são. Elas cresceram dentro do capitalismo, elas se portam como capitalistas, mas elas são o quê? Pessoas contrárias ao capitalismo. Por quê? Capitalismo é livre mercado, por assim dizer, apoia super o livre mercado. O capitalismo e o livre mercado estão ali um com o outro, né? O livre mercado, como o próprio nome diz, ele permite a concorrência. E os metacapitalistas eles são a favor do quê? Do capitalismo de Estado, do corporativismo. Por quê? São capitalistas que criam um vínculo com o chefe de Estado de determinada região do globo terrestre, pode ser um município, um estado, um país, um bloco econômico, por exemplo, vamos colocar aí a União Europeia, por exemplo, e eles fazem o que? Amizade com esses chefes de Estado e controlam a economia do país. E até aí, beleza, eu concordo pra caramba. Eu acho que existe isso com certeza. Eu tenho certeza que esse tipo de coisa existe, tá? Esse controle de mega empresários, de bilionários que controlam a economia e financiando campanhas de chefe de Estado. A gente sabe, por exemplo, que, por exemplo, o George Soros, que é o líder desse marxismo cultural, já chego nele, a gente sabe que ele apoiou, por exemplo, a campanha do Obama, né? Ele apoiou, reza a lenda que apoiou da Hillary também e tudo mais. De graça o cara não apoiou, né? Quando a gente vê um empresário apoiando a campanha de determinado presidente, governador de estado, ou prefeito, ou enfim, qualquer coisa que seja, o vereador, deputado, sei lá, a gente sabe que ele quer um favorzinho político em troca, né? A gente sabe muito bem disso daí. Raramente o cara faz de forma exclusivamente voluntária e de livre, espontânea vontade. Isso daí a gente sabe que é difícil acontecer, né? Mas o que acontece? Esses caras, como por exemplo George Soros, que eu já citei, é um metacapitalista, os Rockefeller, o pessoal da família Rockefeller, outro metacapitalista, os Rothschild, que são a família mais rica do mundo, né? Individualmente falando, o Bill Gates é o cara mais rico do mundo, mas se você organizar, analisar o coletivo, né, uma família em si, os Rothschild eles são muito ricos. Parece que a fortuna dos Rothschild está estimulada em US$ 1 trilhão. Então, pelo amor de Deus, é muito mais grana, é 10 vezes o patrimônio do Bill Gates, até mais do que 10 vezes. E surgiu então essa teoria de que os por apoiar partidos mais ligados à esquerda, de fato, né, como a Hillary Clinton, ela é muito mais esquerdista, óbvio, do que o Donald Trump. O Obama também é muito mais esquerdista do que o Donald Trump. E aí sacaram, né, vazaram documentos do George Soros, da Open Society Foundation, né, do George Soros. Olha, minha gata aqui é a Mary, tá aparecendo aqui no vídeo, que bonitinha. É, tirou meu raciocínio, Mary, que sacanagem. Mas enfim, o George Soros apoia, a Open Society Foundation, que é do George Soros, apoia grupos pró-aborto, apoia grupos que estão ligados a causas marxistas, causas que os partidos de esquerda geralmente dão um apoio, né? Então o pessoal que é a favor da legalização de drogas, é o pessoal que é a favor do aborto, a favor do casamento gay, a favor de negros, né? Por Pantera Negra e por aí vai, grupos do Pantera Negra, inclusive os Pantera Negra eram marxistas, né? Por sinal. Então chegaram à conclusão de que a Mary passando na frente do vídeo, mas que sacanagem. Chegaram à conclusão, deita aí, Mary, vai. Chegaram à conclusão de que o, o George Soros, por apoiar esse tipo de coisa, então ele estava ligado ao marxismo,
Aí todo mundo fala, pô, mas George Soros, o marxismo, por que, que esse cara teria interesse no marxismo? Segundo o pessoal dessa teoria aí, né, da conspiração, que tudo bem, nem é tão da conspiração assim, eu já vou dar minha opinião rápida sobre esse assunto, tá? Mas segundo esse pessoal aí que apoia essa teoria e tudo mais, eles dizem que o George Soros quer é simples. Ele bota no poder um cara de esquerda e dentro do socialismo a gente sabe que o governo, né, o chefe do Estado, o Estado em si, exerce total influência na economia do país. Né? Por exemplo, a gente pega lá na Venezuela do Maduro, por exemplo, é quem determina tudo na economia é ele. Então apenas as empresas que o Maduro autoriza atuarem na Venezuela podem atuar. E no caso, apenas as empresas que o George Soros, os Rockefeller, os Ford, o Rothschild e tudo mais, as empresas desses caras, apenas a empresa desses caras aí poderiam atuar na economia dos países dominados pelo marxismo cultural. Então é o seguinte, cara, é uma teoria um tanto quanto louca, sim, na minha opinião é louca, cara. Na minha opinião é louca, mas tem alguns pontos que faz sentido, tem alguns pontos que liga, tem alguns pontos que beleza, a gente entende. Só que eu tenho algumas ressalvas e agora eu vou dar então a minha opinião para encerrar esse vídeo aqui. No fim vai ficar mais curto do que eu achei que fosse ficar. Primeiramente, o, o Clayson, né? Tava esquecendo o nome dele. O Clayson citou o Zygmunt Bauman, que também era um desses filósofos da escola de Frankfurt, por sinal. Ele citou o Zygmunt Bauman e o Zygmunt Bauman dizia que essa mudança de valores acontece naturalmente na sociedade e a gente sabe que isso é fato, cara. Não é porque um grupo implantou que quer dominar o mundo, então ele mudando os valores ele consegue implantar um sistema que favorece apenas quem eles querem que seja favorecido. Né? A sociedade muda, muda naturalmente, as pessoas mudam, costumes mudam, cara, mudam muito frequentemente, entendeu? Então, por exemplo, por que, que o casamento hétero está cada vez mais sendo dissolvido, né? Você vê pessoas casando e se separando. Isso acontece porque é o seguinte, a mulher chegou a um ponto na sociedade que ela, sinceramente, não depende mais tanto do homem como era antigamente. A mulher ganhou a liberdade e a independência dela e por isso ela não tem mais necessariamente que ser obrigada a casar, constituir família, ser mãe de família, coisa do tipo. A mulher pode ser independente, pode crescer, ser solteira a vida inteira, pode ser mãe solteira, como acontece até então, e ponto. Isso daí é um avanço que a sociedade teve, um avanço pelo bem, pelo mal, depende do ponto de vista. Para mim é um avanço pelo bem, mas tem quem acha que não. E a mulher ganhou esse direito de poder trabalhar, de poder votar, de poder, enfim, sair do fogão para poder ganhar a vida e conquistar a vida. Isso é uma coisa que acontece, é uma evolução que acontece. Ah, mas o casamento gay, esses marxistas, esses é, filósofos do marxismo cultural apoiam isso daí porque eles querem subverter os valores e tal. Cara, o homossexualismo era uma coisa extremamente comum, se você não se lembra, lá na Idade Antiga, lá na Idade Média. Né? Então era muito comum homens terem relações sexuais com outros. Né? O Júlio César, por exemplo, o pessoal falava que ele. Eu não lembro agora se falava que ele era. Enfim, esqueci o que falava. Mas era bissexual. A gente sabe que o cara era giletão. Alexandre Magno também era giletão. Né? O Aquiles, né? Que você pegar a Ilíada. Isso, cara, a Ilíada é muito antes de Cristo, isso. A Ilíada relata, né, casos assim, do Aquiles, por exemplo, que tinha um amante que era o Patroclo, primo dele, né? Que, na verdade é primo dele no filme de 2003, se não me engano, aquele filme, da Troia, né? Mas era primo escambau, o cara era amante dele. O Patroclo era amante dele, né? E se você também puxar aí Esparta, por exemplo, os 300 de Esparta, os espartanos iam lutar, eles tinham relação entre eles, né? Então era também muito comum você ver homossexualismo, né? Eles iam lutar, reza a lenda que eles lutavam com o pênis ereto e tudo mais, né?
E isso daí morreu na Idade Média, porque o que acontece é que houve um controle muito grande da religião, o sexo era apenas para ter filhos e tudo mais, e foi morrendo esse homossexualismo sendo considerado pecado. Então, depois que o cristianismo foi difundido, o homossexualismo passou a ser pecado. Com o tempo, esse tipo de argumentação foi caindo. Hoje, os homossexuais ganharam os direitos dele porque, sinceramente, muitas pessoas começaram a sair do armário, cansaram de ser reprimidas e falaram: ah, quer saber, vamos aí se assumir gay e que se dane. E o que acontece? As coisas foram mudando, né? Agora, se você me pergunta por que partidos de esquerda apoiam esse pessoal, eu diria que muitas vezes é para usar como massa de manobra. Porque o que acontece é que os partidos de esquerda perceberam que gay vota, negro vota, abortista vota, maconheiro vota, tudo essa galera vota. E essa galera acabou sendo esquecida um pouco pelos partidos de direita, que são o quê? Representados, no caso, que são representantes, na verdade, dos homens, geralmente dos homens brancos, hétero e tudo mais. Sóbrios, no caso, né? Não são usuários de droga e tudo mais. E o que acontece? Os esquerdistas pegaram pra falar, não, cara, sabe, vamos apoiar outra galera, a galera que tá no submundo, a galera que tá na marginalidade, vamos dizer assim, as minorias, né, por assim dizer, vamos apoiar essas minorias porque a gente vai ganhar o voto deles. Então, sim, essa galera é utilizada como massa de manobra de partidos esquerdistas e quanto a isso eu não tenho nem dúvida, cara. Não tenho nem dúvida. Eu tenho certeza que são usados como massa de manobra. Mas aí você dizer que isso é marxismo cultural, eu acho que é um pouco exagero, que é um plano de dominação mundial do George Soros e dos Rockefeller e toda essa maluquice Illuminati. Desculpa, cara. A verdade é que essa galera quer é o seguinte, na minha opinião também, pode ser que simplesmente George Soros seja simpático com eles e por isso que apoia eles, Rockefeller também, mas eu duvido muito. Na minha opinião, eles falaram o seguinte, olha, a gente tem um nicho de mercado aí que a gente pode ganhar. A gente pode ganhar. E sinceramente, se a gente quer botar um partido esquerdista no poder para favorecer a gente depois, a gente tem que apoiar essa galera que vai derrubar muitos outros partidos, muitos outros chefes de Estado de outro partido que não facilita tanto a situação pra gente, então vamos apoiar essa galera e boa. Esses são os motivos. Outro motivo também pode ser que fazendo Huawei no país ele cause uma instabilidade econômica e com isso o preço de ação, por exemplo, pode cair e ele investe em ações e ganha uma grana com isso. Não sei, dando um outro exemplo aqui. Então tem N, cara, N possibilidades de você querer justificar o fato do George Soros apoiar essa galera toda. N possibilidades que não sejam um domínio globalista, domínio do globo, né? Eles são chamados de globalistas até. É um mundo todo unificado dentro do partido, dentro de um sistema socioeconômico socialista, no qual o chefe de Estado é autoritário e só permite que eles e as empresas deles possam atuar no mercado que nem de longe, livre mercado. Eu acho que é muita viajada na maionese, cara. Desculpa. Na minha opinião, eles usam essa galera como massa de manobra para botar o político que eles querem no poder, o político que eles querem faz a economia do jeito que eles querem que seja feita. Agora, dizer que isso é domínio global, domínio mundial, cara, você quer dominar o mundo, velho? Você ganha dinheiro, cara. Hoje em dia você quer dominar o mundo é dominado de forma econômica, não mais militar, tá? Não mais militar. Se o George Soros quer que exista uma guerra entre país X e Y, ele faz isso porque ele vê uma oportunidade de lucrar com isso daí. Mas não é porque ele quer dominar o globo, coisa do tipo. Se é que o George Soros tem alguma coisa a ver com a guerra, eu tô trabalhando com hipóteses aqui, tá? E eu acho complicado também que prova a gente tem disso, cara. Que prova a gente tem que esses caras querem dominar o mundo, né? Ah, é porque eles apoiaram. Sabe, se você pegar o Brasil Paralelo, episódio 3 que eu recomendo que você assista para entender melhor essa maluquice toda, que é até interessante, sim, o que eles levantam, as informações dele e tudo, só que a conclusão não é legal, cara. De boa, não é. Desculpa se você concorda. Muita gente vai negativar esse vídeo, mas eu não dou a mínima. E se você, só para constar, tá? Eu sou de centro-direita, tá? Então, você é que pode se chamar de direita, eu sou de centro-direita, não sou esquerdista, não tô advogando pro Marx ou pra essa galera toda, tá? Pra Gramsci e por aí vai.
Mas, cara, que prova você tem se o George Soros, a Open Society Foundation, apoiou, segundo o Brasil Paralelo, apoiou um filme, a produção de um filme no qual o filho questiona os valores do pai. Cara, se os filhos questionam os valores do pai é porque a geração mudou. E os valores do pai de repente não acompanham as mudanças dessa nova geração. Então o mundo muda e a gente tem que mudar com o mundo. Paciência. Simples, tipo, isso daí pra mim muitas vezes é uma desculpa esfarrapada pra você atacar pessoas que discordam de você. Não deixa de ser meio que um neomacartismo. Tipo, não gosto de gay, então vou falar isso aí que é marxismo cultural. Gaysismo é marxismo cultural. Feminismo é marxismo cultural. Por mais que eu discorde de muita coisa que o gaysismo prega, principalmente feminismo, né? Esse feminismo da terceira onda do feminismo, é, certas passeatas LGBT eu condeno pra caramba, né? Algumas, não todas, mas eu concordo as que são feitas com dinheiro público, que é o caso da parada gay, por exemplo, eu discordo totalmente, eu sou totalmente contra. Mas aí você dizer que isso é um plano de dominação global, desculpa, eu acho que é um pouco de viagem na maionese demais, cara, demais. Isso é meio que um neomacartismo e, francamente, nada a ver. Você não tem prova de que isso seja verdade. E tá aí, como o próprio Bauman dizia, né, o Zygmunt Bauman, que morreu até esse ano, 2017, né, acho que janeiro, se eu não me engano, 2017. O Bauman dizia, a sociedade muda e isso não tem, é impossível você frear. E francamente, cara, muito antes de existir socialismo, você já viu uma mudança social gigantesca. Você já viu o homossexualismo ser normal, a mulher ser usada apenas como reprodução, tá? E hoje é totalmente diferente. Foi mudando aos poucos, com ou sem socialismo, com ou sem Illuminatis e George Soros e nova ordem mundial e por aí vai. Só para constar que eu acredito na nova ordem mundial financeira. Eu acredito sim que esse pessoal sim se une e dá um jeito de alterar algumas coisas a seu favor, financeiramente falando. Agora, dizer que quer domínio global, desculpa. Apesar de você ter dinheiro, de certa forma, um jeito de você dominar o mundo. Quanto mais dinheiro você tem, mais você comanda o mundo. Essa que é a verdade. E é isso. Por esse vídeo é isso. Ficou longo, mas eu expliquei tudo que eu queria explicar há um bom tempo. Muita gente vai curtir, a galera de direita vai cair matando aqui, tá? Mesmo falando que eu sou de centro-direita, mas tudo bem. Paciência, tem coisas que eu concordo com a direita e isso nem de longe é uma delas, tá? Eu acho que é o seguinte, o conselho que eu dou, antes de você criticar o Gramsci ou a intenção do Gramsci, tipo, leia o livro dele, cara, ao menos, tá? Eu não li, mas, francamente, dá uma lida no livro do cara antes de você falar de marxismo cultural. Eu não li, não posso falar qual é a intenção dele. Só sei que é o seguinte, se ele pretende criar um grande governo globalista, um governo unificado globalista, socialista, eu não sei, cara, esse caminho aí não vai dar muito certo não. Tá? Até porque, para constar, só para constar, a grande maioria dos gays que eu conheço são capitalistas, são pró-capitalistas, né? São pró-capitalistas. A grande maioria deles são a favor do capitalismo. Muitas mulheres que eu conheço são a favor do capitalismo também. Até muitas feministas. Então isso aí, desculpa, não cola, cara. Eu acredito sim que existe uma doutrinação marxista nas escolas, mas também, sinceramente, a grande maioria das pessoas que eu conheço, formadas até mesmo em escola pública, sequer sabe explicar direito o que é socialismo. E sequer concordam com a esquerda, né? São pessoas que, na verdade, querem consumir, querem ganhar dinheiro para consumir, né? A verdade é essa aí. E isso, de certa forma, tem mais a ver com capitalismo do que com socialismo, de certa forma. Mas é isso, por esse vídeo é isso. Adiós, fui, tchau. E antes de desligar, se inscreve no canal, dá um curtir se você gostou e se você não gostou, vai caçar sapo. Tchau, fui.